Oi gente, hoje eu vou falar sobre geometria das ligações. Esse é meu canal. Ei Jimmy! É o que, Jimmy? Desculpa. Tá no lugar errado. E aí, nós que manda aqui, rapaz. É nós que dá aula aqui. Assim. E ele que edita, né, as coisas. Tá errado. Ó, galera, nós iremos falar agora sobre geometria molecular. Deixa falar de química quem entende de química, né? A gente vai falar sobre geometria das ligações e essa é a parte 1 do vídeo, né? Porque são várias geometrias, né? Então, para não ficar uma aula muito extensa, nós vamos dividir ela em duas partes para vocês. E ela começa agora. Para determinar a geometria de uma molécula, nós usamos a teoria da repulsão das nuvens eletrônicas. Bom, as nuvens eletrônicas que estão ao redor de um átomo, elas se repelem, ficam o mais afastado possível uma da outra, formando o máximo ângulo entre elas. Bom, a gente considera nuvem eletrônica todo par de elétrons não ligante, toda ligação simples. Uma dupla ligação é considerada uma nuvem eletrônica e uma tripla ligação também é considerada uma nuvem eletrônica. Aqui eu coloquei uma representação de uma nuvem eletrônica para vocês. Agora imagine o seguinte, se eu tenho um átomo central e ao redor desse átomo central tem duas nuvens eletrônicas, um modo para que elas fiquem mais afastado possível uma da outra é cada uma ficar para um lado oposto da outra, formando um ângulo entre elas de 180 graus. Então isso é que vai determinar se a molécula está ao longo de uma linha, se ela forma um triângulo, uma pirâmide. Isso depende das nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Imagine um átomo central com 3 nuvens eletrônicas. Essas nuvens eletrônicas se espalham ao redor do espaço, formando um triângulo e ficando o mais afastado possível uma da outra. Vamos falar agora de exemplos e o nome das geometrias de várias moléculas para você. Beleza, galera? Gente, nas moléculas diatômicas, a gente tem uma coisa que se chama geometria linear. Por quê? Porque tem a tendência de ser uma linha, tá? Por quê? Porque dois átomos, a menor distância entre eles é uma reta, sempre entre dois pontos. Mas aqui, por exemplo, no HCl, hidrogênio ligado ao cloro, tá bom? Temos aqui somente a formação de uma nuvem muito grande por causa da densidade de elétrons do cloro e da pouca densidade de elétrons do hidrogênio. Mas mesmo assim, entre dois pontos vai formar somente uma linha, fazendo com que a geometria seja linear. Sempre em moléculas diatômicas, formadas, ou seja, por dois átomos, sempre será a geometria linear. Temos aqui alguns outros exemplos, por exemplo, o ácido bromídrico, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás cloro e vários outros exemplos, tá bom? Agora eu vou trazer para você a geometria linear de moléculas triatômicas. Gente, para terminar a geometria linear, temos aqui em moléculas triatômicas. Mas entre as moléculas triatômicas tem uma regra bem específica. Porque o átomo central ele não pode ter pares de elétrons desemparelhados. O que são pares de elétrons desemparelhados? Por exemplo, você está vendo aqui essas duas bolinhas que a gente chama de elétrons no oxigênio, são pares de elétrons desemparelhados. Mas não pode acontecer isso no elemento central. Se não tiver isso, teremos então uma geometria linear em moléculas triatômicas, onde temos e teremos duas nuvens, né? Duas nuvens gigantes aqui, fazendo com que a distância entre elas seja máxima, por causa da sua teoria de repulsão das nuvens eletrônicas. Tendo então um ângulo de 180 graus. 180 graus sempre forma uma linha, fazendo com que essa geometria seja
linear. Ok? Quando uma molécula é constituída por 3 átomos, ela pode ter geometria linear, assim como o tio Pavas falou para você agorinha, mas ela também pode ter uma geometria denominada angular. Ela terá uma geometria denominada angular quando no átomo central, além dos 2 átomos ligantes a ele, tiver um par de elétron livre. Esse par de elétron livre vai gerar repulsão nas nuvens eletrônicas que são feitas pelas ligações, fazendo com que elas fechem e não se tornem mais linear. Bom, eu coloquei aqui para você 2 exemplos muito comuns de aparecerem. O primeiro exemplo é a molécula de SO2. Cuidado que o S aqui ele também tem uma anomalia, ele não chega lá no octeto certinho. Na verdade ele chega no octeto, mas ele faz uma ligação um pouquinho diferente. Beleza? Agora a gente fala melhor sobre isso. Bom, esse enxofre, ao redor dele, ele tem uma nuvem eletrônica formada aqui com oxigênio, uma segunda nuvem eletrônica formada com outro átomo de oxigênio, e ele tem um par de elétrons livres aqui em cima. Então, esse par de elétrons livres aqui em cima repelem as nuvens eletrônicas dos oxigênios e fazem com que elas fechem. E aí a geometria da molécula fica sendo uma geometria angular, porque nem todos os átomos estão ao longo de uma mesma linha. Esse ângulo aqui ele fica próximo de 120 graus, porque ele tem 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Bom, outro exemplo disso seria o nosso elemento oxigênio. O oxigênio precisa de 2 ligações para se estabilizar. Ele ligando com 2 átomos de hidrogênio, preste bastante atenção. Você vai ter uma nuvem eletrônica formada entre oxigênio e hidrogênio, uma segunda nuvem eletrônica formada entre o oxigênio e hidrogênio ao lado, mas ele tem mais 2 pares de elétrons não ligantes, 2 pares de elétrons livres. Então ele tem mais 2 nuvens eletrônicas aqui em cima. Essas 2 nuvens eletrônicas repelem as nuvens eletrônicas que ele forma com o hidrogênio, não permitindo que a molécula seja linear. A repulsão faz com que as ligações se fechem, e aqui o ângulo ele fica próximo de 104. Bom, esse ângulo normalmente não é cobrado que você saiba de cor, a não ser em alguns vestibulares mais criteriosos. Mas essa molécula, os átomos que existem nela, não estão todos ao longo de uma mesma linha. Eles estão numa forma que a gente denomina uma forma angular. Então, quando você tem 3 átomos, átomo central, 2 ligantes, só que nesse átomo central tem pares de elétrons livres, a geometria da molécula não se torna mais linear e sim angular. Então, galera, para encerrar essa aula, eu vou falar igual o Pavanelli. Ele fica falando assim e faz assim, yeah, yeah. E eu vou falar igual o Sonega. Abre o olho, que não fala desse jeito não. Agora a gente falou sobre as primeiras geometrias e a explicação por que elas adotam essa estrutura. A repulsão das nuvens eletrônicas, né? Porque elétron repele elétron. Isso. Bom, essa aula a gente falou sobre a geometria linear, quando as moléculas não, os átomos que constituem uma molécula estão todos ao longo de uma única linha. E também falamos sobre a geometria angular, que é quando temos pares de elétrons não ligantes, né? Que também chamamos de desemparelhados, tá Isso bom? mesmo, pares de elétrons desemparelhados, porque esses pares de elétrons não estão ligados, eles não estão emparelhados com outros átomos, com outros elétrons de outros átomos. Certo? Isso mesmo. Bom, prestem atenção na continuação dessa aula, que virá na semana que vem. Véi, que Jimmy é um folgado, véi. O cara criou um canalzinho dele agora lá. Jimmy, ei Jimmy. E agora que chegar aqui no nosso canal também, toma Pois conta. é. Só porque os vídeos dele são bons e eu rio pra caralho. E eu acho ele gordo. Pois é, siga o canal Hey Jimmy pra você ver, nossa senhora. E altas polêmicas. Polêmicas. Famílias.